tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Tem se cuidado? A nossa rotina tá mudando, né, É professora? verdade, mas é muito importante que vocês ainda se mantenham, na medida do possível, o máximo que puderem em casa, né? Usem sempre bem a máscara quando forem sair. Jeito correto, né? Cobrindo o nariz e a boca. E vamos manter o distanciamento. Então, Isso quando aí. estivermos fora, sempre com distanciamento. A E pandemia ainda não não acabou. esqueçam, né, de lavar sempre bem as mãos ao voltar para casa, passar o álcool gel sempre que possível, né, para se cuidar. É isso aí. Eu sou a professora Ana Carol E eu sou a professora Janaína. e nós estamos juntos para mais uma aula do projeto Mãos na Massa de Língua Estrangeira. É isso aí. Estão preparados? Vamos lá, prof? Vamos lá. Para a gente começar, então, vamos fazer a anotação da nossa aula de hoje. Como de costume, nós vamos colocar a data e vamos colocar a informação. Vou te dar um tempinho para você fazer isso. Vai lá. Muito bem, tudo anotado, deixe seu material aí, daqui a pouco a gente pede quando precisar para você pegar. Vamos lá, professora? Vamos lá. Então, para começar, a gente vai colocar aqui na tela alguns materiais que a gente vai utilizar, mas vocês não precisam anotar, tá bom? É só para saber. Então, olha lá: papel cartaz, tesoura sem ponta, cola, lápis de cor, giz de cera, caneta hidrográfica, lápis grafite, borracha. O lápis grafite é aquele que vocês escrevem normal, né? Fita dupla face, EVA, revistas e papelão. E daí, quando a gente for fazer atividade, a gente mostra todos esses materiais. Isso aí. O que será que a gente vai fazer hoje, professora? Curioso. Já já você vai descobrir. Fique Isso por aí. aí que a gente já vai contar tudo que a gente vai fazer por hoje. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre roupas, objetos e as mensagens que eles têm. Prof, você já reparou que as mensagens que estão escritas nas roupas, nos objetos que a gente usa no nosso dia a dia? Então, você sabe, professora, que eu gosto muito, né, de ter, assim, coisas na minha casa, objetos, até no meu vestuário, assim, com algumas mensagens. Mas, às vezes, a gente acha mais bonito, né, pela imagem, mas nem percebe que essas mensagens, esses desenhos, às vezes têm alguma fundamentação, tem algum fundo, né, alguma teoria, alguma coisa que justifica aquilo estar colocado lá. Isso aí, eles podem ser divertidos, podem ser engraçados, falam um pouco do nosso bom humor, fazem alguma brincadeira, mas também podem ser alguma coisa que a gente queira reivindicar, queira protestar, podem ser políticos, né? Enfim, Exatamente. as mensagens podem trazer aí diferentes informações. Olha quantas coisas a gente tem, prof, que podem trazer mensagens. Você sabe que eu adoro colecionar caneca, né? Ah, E é? na minha casa eu tenho bastante. Inclusive, eu tenho uma dessa com um coração, que você sabe o que significa o coração, quando a gente coloca lá aquele izinho com coração? É I love, né, I prof? love, isso mesmo, né? Claro que está sendo, como a gente está falando de língua estrangeira, então a gente trouxe algumas coisas também que remetem ao uso do inglês, né?
E muitas vezes até a gente não entende muito bem, compra, acha bonito, mas não entende. Então, o I e o coraçãozinho, que é o significado do I love. Ali, I love me, né? Eu tenho outras também que são parecidas com essa. E você, tem alguma caneca aí que tem alguma mensagem, algum desenho divertido? Eu tenho muitas de personagens, sabe, professora? Eu gosto muito de alguns personagens de ficção científica, então na minha casa tem algumas cheias de personagens. Legal. E camisetas, eu tenho muitas, e Eu você? também tenho várias. Adoro camisetas com frases, com desenhos e que tenham alguma mensagem, que signifiquem alguma coisa. E que, na verdade, às vezes você não conversa com as pessoas, mas ao mesmo tempo você está conversando, né, com as pessoas. Agora, num tempo de pandemia que a gente não sai na rua, mas no momento que a gente está andando, a pessoa pode ler, pode ver a sua camiseta e pode significar alguma coisa. Você pode estar passando uma mensagem sem precisar falar com as pessoas. Isso aí, você já parou, observou? Agora que a gente está retomando a nossa rotina, quando estiver caminhando pela rua, passeando, observe o que está escrito na camiseta das pessoas. Será que você consegue entender tudo o que está escrito? Porque às vezes está escrito em língua portuguesa. E aí a gente consegue ler tranquilamente. Mas e quando está escrito em inglês, por exemplo, professora? Pois é. Ou às vezes quando tem só um desenho, né? O que será que aquele desenho quer dizer? Tem algum significado, alguma representatividade, né? Eu adoro as camisetas, tenho muitas, até demais às vezes. Tenho que segurar a onda para não comprar muitas. Mas tem mais Verdade. coisas, né? Vamos ver o que mais Tem podem mesmo. trazer mensagens. Ou você pode até produzir essas mensagens, por exemplo, aí no seu material, no seu caderno, né? É verdade, né? Quantas vezes os alunos trazem, né, alguns materiais e fazem a escolha do caderno justamente pela mensagem que ele traz ali na capa. Pode ser algo que você goste, como por exemplo o skate, né? Então, quem gosta do skate vai gostar de ter um caderno com uma capa com essa temática, né? Ou com outras que você preferir. E você pode Exatamente. fazer o seu, né, professora? Ou como a Pode- própria frase que tem ali naquele caderno, né? Não importa a cor do céu, o dia lindo é você quem faz. E já é uma mensagem que pode até inspirar e iluminar o dia de alguém. Já anima, né? Agora É que a gente está verdade. voltando para a escola a todo vapor, já começa o dia super animado. Olha Tem lá o que outros mais materiais tem. também, né? Tem, Que é o olha caso lá. das mochilas, por exemplo. Muitas vezes, principalmente os adolescentes, gostam, né, de ter ali algumas estampas, alguns decalques das mochilas e algumas mensagens também, algumas frases, né, como essas que a gente trouxe ali. Nem sempre são só de personagens, né? Podem também trazer algumas mensagens. Tem outro também. Lá na minha casa tem um parecido com esse primeiro aí, olha lá, professora, que são os capachos, Capachos na né? minha casa também tem. A gente costuma chamar também de tapete, não tem problema. Aqui o nome é capacho, porque é o lugar onde a gente coloca bem na entrada da nossa casa, que é onde a gente vai limpar os nossos pés antes de entrar, né? Então, por isso que ele tem esse nome. E eles também têm um monte de mensagens legais, divertidas, né? Ou até quando você vai na casa de alguém, né, você acha que às vezes até se sente mais motivado a conhecer a casa da pessoa quando você é bem-vindo. É isso E aí a mesmo. mensagem no tapete você não precisa nem, a pessoa não precisa nem colocar, né? Ela tá se convidando, desejando umas boas-vindas, aí. desejando as boas-vindas. Olha lá, vamos observar esses, prof. A gente tem lá, Welcome to my cafofo, né? Cafofo. Que é bem-vindo ao meu cafofo, que é o Isso. nosso jeito de chamar casa, lar, né? É a nossa gíria aqui para casa, para lar. E olha lá a outra, prof. Attention, my home, my music, my rules. Ou quer dizer, então, atenção, né? A minha casa, a minha música e essas são as minhas regras. Aí a pessoa já recebeu um aviso antes mesmo de chegar na casa da Já pessoa, deu o do aviso, colega. né? Aqui sou eu quem manda. Vamos ver mais alguma coisa? Olha lá, os bonés que estão super na moda também Sim, agora, inclusive para nós Para as as meninas, meninas, prof? né? Estão usando bastante e sempre também trazendo alguma mensagem, né? Bem importante também isso, porque às vezes você não tem essa condição, ou às vezes você também não se sente à vontade para falar de alguma coisa, mas aquilo que você está usando já te representa. E é legal porque quando você coloca uma mensagem, ela fala um pouco sobre você, mesmo sem que você precise conversar com as pessoas, né? Então, quando eu vejo lá alguém com um boné, com uma mensagem, com um símbolo de algo que eu conheço, com uma camiseta, ela já está me dizendo, por exemplo, o que que ela gosta, o que que ela defende. Olha lá mais uma coisa que diz um pouco para nós também, que são as eco bags, né, professora? Exatamente. Você sabe o que é uma eco bag? Que são essas sacolas, né? Que elas são de pano e substituem muito bem a sacola de plástico, que também é uma outra temática que depois, mais futuramente, a gente pode conversar e pode até ser assunto aqui no Mãos da Massa, mas trabalha um pouco com essa questão da sustentabilidade, né? Você evitar a produção de lixo, principalmente plástico, que é um grande problema atualmente. E aí você pode até criar a sua eco bag, né, com um pedaço de tecido e trazer uma mensagem, a mensagem que você desejar. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de mensagens que são
voltadas para o lado social, Isso né? aí, porque ó, usar a eco bag já fala sobre você, já diz que você está preocupado com o meio ambiente e não está interessado em usar sacolas plásticas que poluem. Então a eco bag por si só já é uma mensagem. Agora, quando ela traz mensagens como essas aqui, ó, que tem lá uma abreviação, né, professora, de black e power, que são duas palavras em língua inglesa e que significam que é o poder preto, né, do povo preto. E aí a outra que fala dessa temática que a gente gosta muito também, né, professora? Dos refugiados, né? Eu apoio para a gente pensar um pouquinho, né, nesse nosso lado de ser humano mesmo, né? De se identificar um com o outro e entender que os refugiados, eles não são, mas eles estão nesse momento, né? E estão em alguma situação de risco e estão com seus direitos humanos aí abalados, então a gente precisa realmente apoiar essas pessoas, né? E não criticar. Isso aí. Então é uma mensagem. E além de tudo, né? Essas ecobags estão super na moda agora, elas são coisas super cool de se usar, né? Muito Fazem mais... parte do visual, né? Assim, Exatamente. compõem o nosso visual. Com Que tal certeza. você também ter uma eco bag, de repente produzir uma? Lembra que na aula passada a gente fez alguma coisa com a eco bag. Agora você pode pensar numa mensagem, escrever algo, né? Na sua E escola tem estimular as algum pessoas, né? migrante, né? Se de repente você tem um colega que é de outro país, que está chegando na escola, já é um jeito de você mostrar para ele que você está apoiando, que você está ali para dar suporte, para ajudar, né? Exatamente. E estimular também os seus colegas, né, a usarem e a tornar isso cada vez mais tendência. Tem mais um agora que está bem na moda também, mas nas casas, né? Como decoração, que são essas placas decorativas, né, professora? E que tem uma mínima de escrita, né? É mais Isso imagem, aí. usando mais imagem do que escrita. Elas quase que são uma carta enigmática, né? A gente tem que Aham. olhar e já entender aquela mensagem. Eu trouxe ali só 2 modelos para a gente olhar, olha lá. E aí elas já dizem um pouco. A primeira, o que I diz, love prof? bike, né? Ela super me representa, porque eu adoro andar de bicicleta, então só pelo desenho você já consegue ter uma ideia do que quer dizer. Pode ter na sala, pode ter no quarto, e aí as pessoas usam como decoração, e aí escolhem os lugares que acham mais adequados. A outra lá fala um pouquinho também sobre o amor pelos pets, né, pelos animaizinhos de estimação. E aí, por isso, traz 2 representantes aí que devem ser os preferidos de todas as casas, que são os cachorros e os gatos, né? Exatamente. E aí a palavra love representando. Será que poderia ser amor, professora, no lugar de love, se eu quiser? Poderia, claro. com Poderia, certeza. né? É que a língua estrangeira está sempre muito presente, né, professora? E aí, poderia por ter isso, sido não o ai, mas eu, né? Eu amo o coraçãozinho no português tranquilamente. A gente pode ter, e existem placas assim, né? Que não estão Então, em inglês. tem os desenhos que são, né, nos dão essas dicas logo quando a gente bate o olho, mas tem também as que tem os escritos, né? As Tem, coisas tem que uns, são uns escritas. escritos até que tem alguns fatos interessantes, que é o Isso próximo aí. slide, olha lá, ó. Esse daí, ele tem frases em inglês, né? E tem algumas frases que são até interessantes, que é essa do keep calm and carry on, que ela Isso também, aí. como eu já tinha falado da questão da tendência, né? Ela está sendo muito utilizada nos dias atuais. A gente vê em vários lugares. Você já viu em algum lugar essa placa do keep calm? Não só com carry on, mas o keep calm and carry on é a frase que ela é a tradicional, né? A original, digamos assim, e que ela remete ao tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ela foi muito utilizada como um cartaz. Você sabia disso, professora? Que era utilizado para motivar as pessoas nesse período de guerra, que as pessoas tinham muito medo, né? Ficavam muito ansiosas, querendo saber o que iria acontecer. Então, a coroa inglesa, ela remete aos tempos da Inglaterra no período de guerra, resolveu espalhar esses cartazes pelas cidades para motivar as pessoas e manter um pouco mais a tranquilidade no dia a dia. É, porque vamos pensar, né? A gente nunca passou por uma guerra, assim, tal qual como foi a Segunda Guerra Mundial. Mas pense que você deve ficar um tanto apavorado, né? De ver o país em guerra, de ver que o mundo está em guerra. E aí a coroa inglesa nessa época tomou a iniciativa de deixar essas mensagens, né, meio que motivacionais para que as pessoas se sentissem melhor, né? E aí às vezes você está naquele desespero, saiu cedo e aí você já lê uma frase que diz para você, calma, fica calmo, né? E vamos seguir em frente que vai dar tudo certo. Então já te deixa um pouco mais motivado, né? Te dá um pouco mais de ânimo, por assim dizer. É verdade. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai mostrar para vocês um videozinho que vai explicar um pouquinho essa história. Vamos assistir? Vamos lá. Em
1939, na tensão que existia antes da guerra contra a Alemanha, o governo britânico encomendou uma série de cartazes de propaganda política. Esse material tinha o objetivo de oferecer conforto ao povo, já que teriam que enfrentar dias sombrios pela frente. Os cartazes eram simples e foram usados a coroa do rei George VI como único desenho gráfico e apenas 2 cores. Dos 3 modelos finais que foram produzidos, o primeiro carregava o slogan: "Sua coragem, seu ânimo, sua resolução e sua bravura nos trarão a vitória". O segundo tinha as palavras: "A liberdade está em perigo, defenda com toda a sua força". Mas o terceiro cartaz lia-se simplesmente: "Mantenha calma e continue". Os 2 primeiros modelos foram distribuídos em setembro de 1939 e apareceram em vitrines de lojas e estações de trem em todo o país. Mas os cartazes Keep Calm foram reservados para uso apenas em caso de crise ou invasão. No fim, eles nunca foram lançados oficialmente e continuaram desconhecidos pelo público até que uma cópia surgiu 50 anos depois. O cartaz apareceu em uma loja de livros usados chamada Barter Books, no nordeste da Inglaterra. Barter Books foi aberta em 1991 pelo casal Stuart e Mary Manley. No passado, o prédio era uma estação de trem vitoriana. Hoje, fileiras enormes e estantes se empilham onde costumavam ficar os trilhos, mas as salas de espera e salas de chá da estação ainda estão lá. Foi em 2000 que Stuart encontrou o pôster em uma caixa empoeirada comprada em um leilão. Mary gostou tanto que decidiu colocá-lo em uma moldura próxima ao caixa. O pôster ficou tão popular entre os clientes que 1 ano depois eles começaram a vender cópias. Desde então, o cartaz foi reproduzido, parodiado e se tornou até trivial. Porém, é também uma imagem icônica do século XXI. É difícil saber por que uma frase de algumas décadas atrás seria tão atrativa e ressonante nos dias de hoje. O design, considerado simples e atemporal, é facilmente reconhecido. Mas talvez sejam as palavras no cartaz que as pessoas acham mais encantadoras. Como uma voz vinda da história, oferecendo uma mensagem simples e sincera que inspira confiança nos outros em tempos difíceis. Manter a calma e prosseguir. Então, gostou? Legal, né, Prof? Eu acho muito interessante, né? E quem sabe agora, nesse momento de pandemia, também surgem algumas ideias, né, para motivar as pessoas, né? Nesse momento que a gente não pode sair de casa, mas já existem algumas frases utilizadas até nas redes sociais hoje em dia, né? Fique em casa, isso vai passar. Quem sabe a gente cria alguma ideia de plaquinhas assim para espalhar pela cidade e motivar as pessoas, né? Terem um pouquinho mais de calma e tranquilidade, que logo logo a gente volta a um novo normal. Olha só, agora eu vou te contar uma história de uma imagem que é bem conhecida, que você talvez já tenha visto por aí. Já viu essa imagem? Presta atenção lá no slide. Já, eu já vi. Já viu, Prof? Já. Essa moça com esse braço erguido aí, como que se estivesse para lutar, né? Dizendo we can do it, né? Que quer dizer que a gente consegue, a gente pode, somos capazes. Na verdade, hoje ela é símbolo do movimento feminista, né? Então, nós mulheres costumamos usar, né, ou essa imagem ou essa frase também para representar a nossa força, né? Para dizer às pessoas que nós podemos fazer qualquer coisa, né? Mas, na verdade, ela não foi criada com esse objetivo. Olha lá. Ela foi criada como um cartaz em 1943 para uma empresa chamada Westinghouse. E a finalidade, no fim, era levantar o moral de todos os trabalhadores dessa empresa. Por quê? Porque haviam esforços de guerra nos Estados Unidos. Olha aí, mais uma vez a guerra envolvida com essa questão de motivar as pessoas, né? E aí, pensando nisso, essa empresa pediu que esse cartaz fosse elaborado. E aí ele foi pensado a partir de uma foto de uma operária, de uma trabalhadora, que mais ou menos fez essa pose, e aí ele fez esse cartaz nessa forma de desenho. Mas, no fim, ele não tinha o objetivo de defender as mulheres ou de levantar o moral das mulheres. Era o contrário. Era para todos os trabalhadores, eles usaram a imagem da mulher. E olha só, com o tempo, com o passar do tempo, com as mudanças todas que a sociedade sofreu, acabou que essa imagem não é mais utilizada para isso, né? Ela é utilizada como um símbolo para nós, mulheres, da nossa luta, né, pelo feminismo. Que interessante, eu não sabia dessa história. É muito Bem legal, né? A gente... Porque
porque quando você vai pesquisar, vai a fundo e ver as imagens, você acaba descobrindo algumas curiosidades que são Isso interessantes. mesmo. E olha como a guerra está envolvida com isso, né? Com essas Exatamente. questões sociais, esses problemas sociais envolvem, como a prof falou. Depois da pandemia, provavelmente muitas coisas vão acontecer aí relacionadas a isso, já que a gente passou por algo histórico também, né? Aí eu tenho mais uma marca que é bem legal, prof, que é aqui, inclusive, de Curitiba, que é Legal, da essa nossa eu conheço. cidade, que é a Peita. Você já deve ter visto essa camiseta. Eu tenho uma, tenho um adesivo também, né? E ela começou a ficar muito famosa e muita gente começou a lançar nas redes e no final aí a gente foi pesquisar e descobriu que ela nasceu no protesto no dia 8 de março, que é considerado o Dia Internacional da Mulher, no ano de 2017, com essa frase: lute como uma garota. E aí tinha um monte de gente trazendo um monte de significados, né, querendo compreender, porque também mostrava aí uma ferramenta de protesto das mulheres, né, de lute como uma garota, seja forte, faça o que você quiser, né, você é capaz de fazer E aquilo que você você sabe, tem vontade. professora, que inclusive existem algumas outras que fazem, que remetem a essa luta, né, feminista, mas com outras palavras, né? Lute como uma cientista, como uma pesquisadora, Isso aí. né? Para mostrar justamente que a mulher pode estar onde ela quiser. Isso E aí, ela existe foi ganhando novos desdobramentos, né, novas e existe coisas. até em inglês, né? Fight Like a Girl, Isso que eu aí. acho bem legal também. E aí é uma marca curitibana chamada Peita, que lançou originalmente com a frase lute como uma garota. Hoje existem várias outras frases, também tem alguns desenhos nas camisetas dessa marca, mas o que lançou a marca e começou a virar febre pelo Brasil foi a camiseta do lute como uma garota, que foi aqui na nossa cidade, em Curitiba, né? Então, um orgulho para nós saber que tem E uma marca fica- importante assim, né? E fica aí como uma dica também, quem sabe você cria aí na sua casa uma ideia, uma frase criativa e que possa virar depois um motivo de você fazer aí uma produção, quem sabe criar alguma coisa, uma logomarca ou alguma coisa nesse sentido, É né? isso aí. Então, já que a gente está falando em produzir, em fazer, vamos aproveitar, professora, e vamos começar lá. a colocar a Mão mão na massa agora. Então, vamos lá. Então, olha só, prof, já que a gente ficou falando tanto sobre as mensagens, a Sim. gente criou um jeito de você fazer placas decorativas. Então, a gente vai te ensinar a fazer uma placa decorativa, que é essa daqui, ó. Que é I Love Pet, né? Que é aquela que a gente tinha Independente se visto. for cachorro ou gato. Isso aí. E aí, Ou a gente outro vai te animal. mostrar os materiais. E aí, depois, com calma, você vai poder fazer. E aí, pensa num lugar legal para colocar no teu quarto, né? Veja aí tudo que você pode fazer e quais são as ideias que você vai ter. A gente só vai dar uma agora, né? Então, depois você usa a imaginação. Vamos lá, prof? Vamos lá, então. Então, para fazer essa plaquinha, a gente vai precisar daqueles materiais que a gente colocou lá no início da aula, né? E são materiais simples. Claro que se tiver alguma coisa aqui que você possa adaptar na sua casa, você pode adaptar. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma folha. Pode ser, se você tiver uma cartolina colorida ou se tiver uma folha sulfite e depois quiser pintar ela para ela ficar colorida, pode ser. Ou aqui, nesse caso, a gente fez no branco, mas poderia ser em outra cor. Aqui eu peguei um amarelo, por exemplo. Então, olha lá, o que que a gente fez? Pegou essa folhinha e também pegou um papel cartaz, que é um papel mais durinho para poder fazer esses recortes, né? Para poder fazer o recorte da letra. Se você não tiver na sua casa, você também pode usar um papel de outra cor ou pode pintar com lápis de cor, canetinha, fazer no sulfite mesmo e aí cortar e fazer a letra colorida, né? No caso aqui eu trouxe a letra já cortadinha no papel cartaz preto. Como é o que eu fiz? Eu fiz um molde e cortei em cima para que a gente possa ter um já prontinho aqui, tá? E aí a gente vai colar na folha sulfite a letrinha lá e aí depois eu já vou mostrar para vocês os próximos passos. Então, a primeira coisa que a gente faz é colar essa letrinha. Você pode usar uma cola bastão ou uma cola líquida também, que funciona muito bem, tá? Passa a colinha lá. Espalha bem. Cuidado para não sujar, né? Aí a toalha da mãe em casa ou onde você esteja fazendo isso. Passou bem. E aí você vai colar essa letrinha. Presta atenção já no papel, né? No tamanho do papel, para não colar no meio ou colar muito na ponta. Cola já bem no cantinho, para que você possa ter um espaço depois, tá? Colei lá, ficou bem coladinho, ó. Tá? E aí, o que que você vai fazer depois? A gente pegou um moldezinho de papel de coração. Esse molde eu tirei da internet, mas você pode fazer um desenho simples do coração e fazer um moldezinho. E aí, a gente recortou em cima do EVA, que é esse isoporzinho aqui, um pouquinho mais molinho, né? Para recortar assim, a gente recortou na cor vermelha. Mas se você não tiver EVA na sua casa,
você pode usar um moldezinho e pintar ele depois, usando canetinha, lápis de cor, para fazer ele nesse formatinho que fique diferente, destoando da cor do papel. E aí, o que a gente fez? Vocês podem perceber aqui que ele está em alto relevo, né? Parece que ele está saltadinho para fora. O que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de EVA, cortei o EVA e coloquei atrás do coração, para que daí ele ficasse nesse aspecto mais levantadinho. Então, a gente corta um pedacinho. É interessante você utilizar a tesoura sem ponta, né? Para não correr o risco de se machucar. Então, eu cortei alguns pedaços de EVA. E aí, colei atrás do coração. Usei cola mesmo assim, normal. Se você tiver condições na sua casa de ter uma cola de EVA, ele cola mais firminho. Mas a cola branca também dá o mesmo resultado. Então, você cola aqui, passa a colinha. E cola assim, não precisa ter lugar, não precisa ter posição. Cola em qualquer lugar do coração, só para que ele crie essa impressão de estar um coraçãozinho saltado. Eu colei bem aleatório, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou passar a cola também em cima desse EVA aqui, ó. Para colar ele no meu papel, no meu cartaz. Vou passar bastante cola aqui, para que ele cole bem firme, né? Depois ele não caia. Ó, passei a cola. E aí, vou colar junto aqui do ladinho do meu I, do meu eu, né? Que representa o eu, a letra I. No inglês. Dei só uma apertadinha para ele colar bem firme, ó. E ele vai ficar desse jeito. A patinha é a mesma coisa. É um desenho de uma patinha que eu já fiz, recortei o molde também. Eu já deixei ele prontinho, recortado. Mas você pode fazer um desenhozinho, né? É só fazer aqui como se fosse uma bolinha um pouquinho mais achatadinha. E aí, fazer as bolinhas em cima. Você faz 4 bolinhas, que tá ótimo. E aí, eu fiz no papel mais durinho também. E é a mesma coisa. Se você não tiver o papel durinho, você pode usar um outro papel e depois pintar ela, tá? E aí, você cola embaixo para fazer a patinha. A gente escolheu, né, prof, colocar o coração ali em alto relevo. Mas você Sim. pode, por exemplo, colocar a patinha. E aí você pode usar o papelão ou o EVA. É que a gente Isso. escolheu o coração aqui, mas aí fica na sua imaginação. Ah, eu quero fazer todas as partes em alto relevo. Não tem problema. Você pode fazer também, né? Fica legal A também. gente só fez aqui uma sugestão. Então, é só uma ideia. E a partir dela, você pode criar as outras todas que a sua imaginação mandar aí, tá bom? E o formatinho da patinha, né, desse pedacinho, eu fiz um pouquinho mais ovaladinho, né? Não tá tão redondo, mas você pode fazer só umas bolinhas maiores, que também dá igual. Aqui eu fiz porque tinha a oportunidade de fazer com molde. Mas Pode fazer se você com não tinta, tiver, né, professora? também Se pode tiver fazer com tinta. Então, arruma o espaço direitinho para você utilizar a tinta. E aí, você também pode usar o pincel e tinta se tiver aí na sua casa. Isso mesmo. E aí, você cola no papel e aí ele fica lá como um quadrinho, que depois você quiser, você pode também colocar, ou se você tiver disponibilidade de um MDF ou um papelão, colar por trás para fazer ficar um pouquinho mais durinho. Fazer um furinho, colar um barbante ou colar aquela fita que segura mais com força, que é aquela fita que a gente chama de bananinha, né? Uhum. E cola na parede e você tem um quadrinho bem decorativo para sua casa. E aí, gostou? É uma ideia criativa e você pode ter outras ideias também para usar, né? Para fazer a placa também com imagens. Você pode fazer a sombra de um gatinho, de um cachorro, né? Aí você usa a imaginação. Se você, quando for navegar na internet com o seu responsável, você vai ver muitas ideias diferentes. A gente trouxe essa. Você pode usar materiais diversos, né? Nós trouxemos esses, mas você pode usar papelão. Pode usar revistas, por exemplo, se quiser recortar as letras, né? Para colocar ali. Uhum. E aí você usa a sua imaginação e faz as suas placas e aí deixa a sua casa bem legal, bem divertida. Só o seu quarto, ou pede autorização para colocar em um outro cantinho. Exatamente. Se você tiver um pet, pode colocar próximo do cantinho do pet, né? Ou até para presentear um amigo, né? Também pode ser um familiar, um amigo, um colega, né? Você pode produzir essa placa, pode fazer uma moldura se você quiser. Então, a gente só trouxe uma ideia. Uma e sugestão, a partir da né? nossa ideia, você pode brincar aí, fazer tudo o que você quiser. Explorar. Nosso tempo passa muito rápido, né? Passa, né? A gente trouxe algumas mensagens, né, um pouquinho sobre como as nossas coisas, não só os objetos, mas as roupas que a gente utiliza, trazem algumas mensagens para nós. A nossa aula está terminando,
Prof, Que muito bom. obrigada. Obrigada a você. Obrigada a vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E que explorem bastante essa ideia, difundam aí, né? Divulguem para os amigos. E que vocês podem fazer até uma troca depois de plaquinhas. Isso aí, fiquem bem, se cuidem, não esqueçam de manter o distanciamento, de seguir as regras da escola, de usar a máscara corretamente, o álcool gel. A pandemia ainda não terminou, a nossa vida está começando a tomar um jeitinho normal, mas a gente precisa se proteger para verdade. proteger todo mundo, né? Para não ter que depois voltar tudo novamente. Tá passando, logo Isso a gente volta. A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.